A Bíblia nos apresenta os gigantes, que foram habitantes na Terra há muitos anos antes de Cristo. Mas como surgiram os gigantes? Muita gente acredita que os anjos que caíram na Terra tiveram envolvimento com mulheres e tiveram filhos, que são estes chamados de Néfilins, que seriam os gigantes. Mas seria isso verdade? Vamos então verificar na Bíblia a origem dos Néfilins, se de fato é uma mentira ou uma verdade. Vou já adiantando que tudo isso é mentira, pois não tem sustento bíblico, mas vou colocar 2 pontos essenciais que mostram de uma maneira definitiva que os anjos não podem nascer filhos, muito menos gigantes. Primeiro ponto: os anjos não têm sexo. Na Bíblia, Jesus lhe é perguntado acerca do casamento, de como ficaria uma mulher que casou com vários homens que eram irmãos. Pois, segundo a Bíblia, se o homem morresse e deixasse a mulher sem filhos, o seu irmão deveria tomar a sua esposa a fim de dar continuidade à sua linhagem. Então eles perguntaram a Jesus se a mulher ficaria com qual dos irmãos no dia da ressurreição. Agora, vejamos a resposta do mestre. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos que estão nos céus. Veja o que o mestre diz. Ele afirma que na ressurreição, as pessoas não podem mais casar nem dar-se ao casamento. E dar-se ao casamento significa que tenham tido relações sexuais. Ou seja, Jesus está dizendo que os anjos não têm relações sexuais, o que é meio óbvio, pois quando Deus fez o homem e os animais, Deus mandou que se multiplicassem. Mas isso nunca foi dito para os anjos. Deus nunca permitiu isso aos anjos. Agora, se os anjos não se relacionam entre si desta forma, quanto mais um anjo com um ser humano? Isso não faz o menor sentido. Mas alguém pode dizer que nesta passagem, Jesus diz que os anjos do céu, ou seja, os anjos de Deus, é que não podem se relacionar, mas não falou dos demônios, que são os anjos caídos. Esse argumento é totalmente inválido, pois não podemos esquecer que demônios são somente anjos caídos, ou seja, não deixam de ser um tipo de anjo, e os anjos não se reproduzem. Segundo ponto, os anjos são espíritos. Já vimos no ponto anterior que os anjos não podem se reproduzir, mas supondo que os anjos pudessem se reproduzir e ter filhos, não deveria ser entre anjos? Pois Deus, quando fez a criação, ordenou que cada um se reproduzisse segundo a sua espécie, como podemos ver nas escrituras. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Os seres humanos são feitos de carne e os anjos são seres espirituais, como podemos ver na Bíblia. Quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Então podemos ver que Deus fez dos seus anjos espíritos. E sabemos também que os demônios são espíritos. Então, como um espírito se relaciona sexualmente com um corpo físico? Isso não faz o menor sentido. O que teria sentido se os anjos vivessem em carne humana. Mas somente Deus pode criar. Nem o diabo pode criar um corpo e se encarnar na terra, como Deus fez em Jesus. O diabo pode possuir um corpo, mas esse corpo ainda seria da pessoa que ele possuiu. Ou seja, o diabo e seus demônios não podem viver regularmente como seres humanos na terra. Podemos entender isso com um exemplo. Sabemos que o que leva um homem a cometer um ato de violação é um demônio. Ou seja, um violador é um homem possuído por um demônio. Mas quando esse homem cometer violação contra uma mulher e engravidá-la, a criança ainda assim seria filha do violador, não do demônio de violação. Porque o demônio não possui sêmen ou não possui semente. Então, resumindo, não podemos conceber a ideia de que os anjos, quando caíram do céu, receberam magicamente corpos físicos. Isso não pode ser assim, porque são espíritos. Então, desta forma, é impossível que pudessem existir crianças meio de carne, meio de espírito, porque em Deus não existe meio na sua criação. E o diabo não pode criar um corpo. Se ele pudesse, ele já teria criado um filho que seria a parte oposta do Senhor Jesus Cristo, mas ele não pode. Então, estes foram os 2 motivos que eu encontrei na Bíblia que refutam a teoria dos Néfilim sobre a origem dos gigantes. Então, o meu desejo é que Deus possa te esclarecer e que Deus te abençoe.